A nossa disciplina, ela tem uma estrutura de aula. Todas as nossas aulas vão funcionar nessa mesma estrutura. Não sou eu que inventei essa estrutura, vocês já devem ter vivenciado isso em outras disciplinas. Então, a instituição, ela coloca uma estrutura que nós devemos seguir. Então, essa estrutura ela é composta, no primeiro momento, de 1 da tarde a 1h30, aí a mais ou menos 1h45, é a nossa videoaula. Essa videoaula, que é justamente esse primeiro momento que nós estamos tendo contato, vai durar em média 30 minutos. Então é um tempo razoável para a gente discutir todas essas questões. Pode ser que alguma ou outra aula ela se estenda um pouco mais ou um pouco menos, mas sempre nessa média de 30 minutos. Após a aula, após essa videoaula, nós vamos discutir dentro do chat todas as dúvidas que vocês tiveram, todas as sugestões que vocês têm para melhorar a aula. Então é o momento de vocês colocarem a opinião de vocês sobre as dúvidas, sobre algum tema que vocês acham que não ficou claro. Então é o momento da gente discutir tudo que foi trabalhado dentro da aula. E alguma coisa que vocês queiram acrescentar que não esteja dentro da aula também pode entrar. Esse chat é importante ressaltar que ele deve ser feito dentro do ambiente virtual. Eu tenho observado em algumas outras disciplinas, de alguns outros cursos, que os alunos estão tendo uma dificuldade muito grande com esse chat e que eles estão tirando as dúvidas por WhatsApp, pelo grupo. Não tem problema nenhum, vocês podem tirar as dúvidas pelo WhatsApp, por outro aplicativo de mensagem, se não estiverem conseguindo usar o WhatsApp, mas preferencialmente nós iremos usar a plataforma, o chat do ambiente virtual. Se você não estiver conseguindo por algum outro problema, nós podemos fazer essa discussão no grupo sem problema nenhum. Ficou claro? Então, essa atividade do chat, ela envolve tanto vocês alunos quanto eu professor. Então, é uma atividade de mão dupla. Após o chat, vocês vão fazer a primeira atividade do dia de vocês, que é a participação no fórum. Essa participação no fórum, obrigatoriamente, tem que ser no ambiente virtual. Essa aí não tem como ser pelo WhatsApp, porque fica registrado no sistema e é uma forma de avaliação que eu vou falar daqui a pouco também para vocês. Então, o fórum ele é muito parecido com o chat. Vocês vão manifestar a opinião de vocês, vocês podem tirar alguma dúvida, mas o diferencial desse fórum é que ele dura mais ou menos 3 dias. Então, você, além de tirar as dúvidas no dia da aula, em outro dia que você estiver estudando posteriormente, você também pode ir lá acrescentar um tópico, participar de alguma discussão que já tenha sido efetuada. Então, vocês são livres para criar um tópico ou para participar do que eu, como professor, vou estar colocando como atividade. Após o fórum, vocês vão ter um pequeno intervalo de 30 minutos, vocês darem uma descansada, tomar uma água, fazer um lanche, e às 16 horas nós vamos retornar com o segundo momento da nossa videoaula, que nós vamos tratar de a continuação, basicamente, desse início de aula que nós estamos tendo. Então, é um outro momento também com videoaula. Após essa videoaula, nós teremos um novo momento para que vocês tirem as dúvidas e para que possamos discutir a atividade que será feita por vocês. Aí nós chegamos no último momento do nosso encontro no sábado, que é a atividade avaliativa. Essa atividade avaliativa vai estar sendo disponibilizada para vocês após o intervalo. Dentro dessa atividade, vocês vão responder as questões, vocês vão participar, vai depender muito do que seja a atividade. Então, nessa nossa primeira atividade, vocês vão fazer uma pesquisa, que eu explico mais tarde no momento oportuno. Então, é uma atividade avaliativa que
Tudo isso que eu falei para vocês é gerado uma nota. Aí nós vamos discutir agora um pouco sobre essa questão da avaliação. Como vai acontecer essa avaliação? A avaliação ela é realizada pelo chat, que eu expliquei já para vocês o que é, e vale 2 pontos, que é realizado principalmente no ambiente virtual. Observem que eu coloquei até o principalmente aí entre aspas. Por quê? Porque você pode discutir, participar pelo grupo do WhatsApp, não tem problema nenhum. Essas discussões valem 2 pontos. Depois é realizado o fórum, que tem um prazo aí de mais ou menos uns 3 dias, e esse fórum, ele obrigatoriamente tem que ser feito no ambiente virtual, como eu falei para vocês, e tem um valor de 3 pontos. No final da nossa aula, nós vamos realizar uma atividade ou atividades, vai depender muito do contexto da aula, e essa atividade ela tem um prazo de 7 dias. Então, você vai começar ela no sábado, você pode e deve entregar ela no dia do nosso encontro, mas se porventura algum aluno teve problema de conexão com a internet, teve um problema de queda de energia, algum problema de saúde, esse aluno ele vai poder assistir às aulas em um outro momento durante a semana, vai poder participar do fórum também em um outro momento, ele só vai perder o chat. Infelizmente, aí já tem menos os 2 pontinhos do chat. Mas aí, dependendo do problema que vocês tiveram, eu faço esse chat com as pessoas que perderam em um outro momento para que ninguém seja prejudicado. Então, não é essa a minha intenção como professor, prejudicar ninguém, porque nós sabemos que imprevistos acontecem. Então, fiquem bastante tranquilos quanto a isso. Se por algum problema você não pôde participar da aula no sábado, problema de saúde, queda de internet, de energia, nós vamos achar uma forma de repor a atividade para vocês. Essa atividade ela vale 5 pontos, deve ser entregue também no ambiente virtual, preferencialmente. Em caso de algum problema, algum contratempo, a gente também pode verificar uma outra forma de entrega. Por fim, como é calculada a nota de vocês? A nota de vocês ela é calculada da seguinte forma: é o chat somado com o fórum, mais a atividade que é realizada no dia do nosso encontro. Tudo isso é gerado a primeira nota. No segundo encontro, faremos a mesma sistemática e no nosso último encontro, que a nossa disciplina tem 3 encontros, será feito da mesma forma. Então, essa é a estrutura das nossas aulas e a metodologia de avaliação. Essa metodologia não foi eu que inventei, é uma norma da instituição, mas se vocês tiverem alguma sugestão do que inserir dentro das aulas, do que inserir na avaliação, nós podemos discutir tranquilamente. Então, eu quero deixar uma mensagem inicial para vocês, que a nossa disciplina ela é uma construção coletiva. Vocês vão já entender o que é sociedade? Então, nessa nossa sociedade, dessa disciplina, Estado, sociedade e movimentos sociais, vocês vão poder manifestar a opinião de vocês e tudo nós vamos decidir democraticamente, certo? Então, eu conto com a participação de vocês, com a opinião de vocês, para que juntos possamos construir o conhecimento e fazermos dessa disciplina um sucesso. Pois bem, vamos iniciar as nossas discussões com uma introdução sobre os conceitos iniciais que vão fazer a diferença na nossa disciplina. Então, vocês precisam entender de início o que é o Estado. Mas, professor, o Estado é o Estado do Maranhão? Não. O Estado, como conceito, ele não é isso. Não é um espaço geográfico. Isso a gente vai ver depois o que é. O Estado, ele é uma sociedade organizada sob a forma de governantes e governados, com um território delimitado, dispondo de poder próprio para promover o bem comum dos seus membros. Então, vejam só, é uma definição perfeita do que é Estado. É uma sociedade organizada. Ah, professor, mas eu não sei o que é sociedade. A sociedade é onde a gente vive.
é um grupo de indivíduos, que a gente até vai discutir já já o que é, mas é um grupo de indivíduos que tem interesses em comum. Voltando aqui para o Estado, quais são as características do Estado? O Estado ele tem duas principais características para a gente discutir nesse início, que é a noção de força, que é algo institucionalizador, que é dotado de uma força irresistível, embora delimitado pelo direito. Então, o Estado ele possui mecanismos de força. Então, não entendam essa força de início como violência, por exemplo, mas é uma força que pode fazer com que você realize algumas coisas, que lhe obrigue a fazer algumas coisas. Para início, vocês devem entender isso. Então, que essa noção de força, ela não necessariamente é a violência. Ah, professor, mas surgiu aqui uma dúvidazinha na minha cabeça. A polícia, por exemplo, é a força do Estado? Sim, é uma força repressora, que a gente vai discutir também mais na frente, mas que também pode ser considerado. Existe uma outra característica do Estado, que é uma noção de ordem jurídica. Jurídico, vocês devem fazer ideia que faz parte sobre leis. Então, essa noção de ordem jurídica é um sistema de normas, um sistema de leis com uma hierarquia de normas. Então, é toda uma burocracia a ser seguida dentro do Estado. Então, dentro do Estado, você tem essa questão da força, a noção de organização jurídica. Então, tudo isso, para que serve? Para organizar o Estado, para que não vire uma bagunça. Se nós já vemos a bagunça que é no Estado, quando eu falo Estado, eu estou me referindo aqui ao nosso país, já é uma bagunça só. Agora, imaginem sem essas características, sem a força e sem essa ordem jurídica, por exemplo, sem as leis. Isso ia virar uma anarquia, que nós vamos ver mais na frente o que é também. Então, o Estado, ele é algo que lhe garante um tipo mínimo de vida, um tipo mínimo de renda, uma alimentação, saúde, habitação, educação. Então, o Estado ele tem por função assegurar a todo cidadão o bem-estar. E isso é também associado com o direito político. Ah, professor, então quer dizer que o Estado ele tem por função me dar tudo. Não, não é bem assim. O Estado ele não tem função de lhe sustentar. Ele tem a obrigação de lhe oferecer condições mínimas para que você consiga viver com saúde, com educação, com qualidade de vida. Então, é oferecer um hospital para que você possa se tratar adequadamente em caso de alguma doença, é oferecer uma escola para que você tenha seu conhecimento, para que você evolua como pessoa, é lhe oferecer um teto para que você não viva na rua. Ah, professor, mas o que você está falando aí é muito utópico, é um sonho. Essa é a função do Estado em teoria. Eu estou aqui apresentando para vocês a teoria. A gente sabe que na prática, nós sabemos que na prática não acontece dessa forma, que existem inúmeros problemas e que esses problemas geram conflitos, que a gente vai discutir mais na frente. Mas a função básica do Estado é essa. Então, o Estado ele é visto como um agente protetor, um agente que ele é o defensor social e ele também tem por finalidade organizar a economia. Então, essas são as funções básicas do Estado. Ah, professor, e onde nós estamos inseridos como estudantes, como profissionais do serviço social? O serviço social ele está inserido, não somente, mas ele está inserido muito nessa questão de defensor social. Então, é uma das características do curso de vocês. Está inserido nesse momento dentro do Estado. Vocês
bem melhor do que eu, sabem as inúmeras funções do profissional de serviço social, mas que isso vai ficar para uma outra discussão. Então, eu espero que tenha ficado claro essas definições básicas sobre o Estado. Então, quando nós estivermos falando sobre Estado, nós não estamos falando sobre uma região geográfica, nós estamos falando sobre uma organização, que pode ser ela política, econômica, e que tem por função ser um agente protetor e um defensor social das pessoas que vivem ali em sociedade. Então, espero que tenha ficado claro esse primeiro conceito de Estado. Quais são os elementos que compõem o Estado? Existem outros elementos, mas esses são os principais elementos do Estado. Quais são? O país, que aí sim é o território geograficamente delimitado, pode ser, no caso, o Estado do Maranhão de uma forma geográfica, a nação, que é o povo, que é a sociedade natural, que nós vamos discutir também essas questões de sociedade natural mais na frente. E o bem comum, que o bem comum eu já falei para vocês que são os conjuntos, ou é o conjunto de condições sociais que vão permitir que as pessoas vivam com dignidade dentro desse país. Existe também a soberania. A soberania está ligada com a autonomia e com a independência do Estado. Então, é um local que é governado, que é administrado por... Nós vamos ver que dentro desse contexto de governo, os governos são organizados, podem ser administrados por uma pessoa, uma monarquia, pode ser um reinado, e isso nós vamos discutir mais na frente. Mas essa soberania, ela está associado com autonomia para você criar suas leis, para você impor alguma coisa dentro do seu estado, dentro do seu país. Então, é algo que lhe dá autonomia. Então, eu vou citar aqui um exemplo para vocês desse momento que a gente está vivendo de pandemia, de doenças. Então, nesse momento, por exemplo, o governo federal, que é o estado maior do nosso país, ele colocou que existe um protocolo que pode ser usado, a cloroquina, que é um medicamento muito controverso, que pode causar problemas muito mais do que soluções, mas o Estado, aí eu estou falando de Estado físico, o Estado do Maranhão e a sua cidade pode, porque ela tem autonomia, não utilizar. Então, essa questão da autonomia e da independência é um elemento comum do Estado, é um elemento extremamente importante. E um outro elemento que faz parte do Estado é o governo, que é aquele responsável por administrar o país, pode ser na sua esfera federal, na nossa nação, estadual ou municipal. Então, esses são os elementos básicos do Estado. A sociedade. A sociedade é um conceito muito simples, que todos nós sabemos o que é a sociedade. Por quê? Porque nós vivemos em sociedade. Nós podemos até não saber colocar em palavras de uma forma conceitual, mas todos nós sabemos o que é uma sociedade. A sociedade, ela significa uma associação, uma reunião de grupos, uma sociedade humana, em que ela é qualquer associação de indivíduos que se relacionem a fim de conseguir objetivos comuns, que se relacionam dentro desse objetivo comum por meio de um grupo social. Ah, professor, não entendi, dê um exemplo. Nós, aqui da disciplina que nós estamos iniciando, nós estamos formando uma sociedade. Essa sociedade, ela tem suas leis, ela tem sua autonomia. Então, digamos que essa nossa sociedade, ela é regida
por um ente maior, que é a instituição, a FIMAF. Ela tem um outro administrador, que é o coordenador do polo, por exemplo, o professor Anderson, e tem um outro administrador, que é o professor. E vocês fazem parte desse grupo social, mas vocês podem participar desse grupo, vocês devem, manifestando a opinião de vocês. Eu tenho absoluta certeza que vocês sempre falam para o coordenador: coordenador, aquele professor não conseguiu explicar muito bem a matéria, aquele professor, ele não se deu muito bem com a turma. Então, é uma forma implícita de avaliação de vocês dessa sociedade. Ela tem algumas leis, ela tem algumas normas, muitas vezes implícitas, ou seja, não aparecem, mas que todos nós sabemos como funcionam. Por exemplo, a questão das atividades que eu mostrei para vocês ali, a questão das notas. Se você, por algum motivo, não fizer as atividades, não concluir a disciplina, você vai ser penalizado. Essa penalização é como se fosse aquela força que eu falei para vocês. Vocês vão ficar reprovados. Então, essa sociedade, ela gira em torno dos professores, de vocês, alunos, da coordenação, da direção da faculdade. Então, é uma sociedade. A casa de vocês é uma sociedade em que muitas vezes quem manda é a mulher, ela que governa tudo ali dentro, organiza. Então, essa sociedade, ela é um grupo que pode ser ali pequeno, mas que tem esse objetivo de promover o bem comum de todo mundo. Então, isso é a sociedade. Espero que tenha ficado claro também esse conceito, mas eu tenho absoluta certeza de que vocês já conheciam esse conceito de sociedade e estamos aqui apenas fazendo uma revisão. Em sociologia, quando a gente está estudando essa disciplina, a sociedade ela é vista como um conjunto de pessoas que é sujeita a uma organização social, leis e instituições regulatórias da vida dos indivíduos e que favorecem as relações mútuas e a interação, constituindo assim uma comunidade. Então, é como eu falei para vocês, a sociedade ela tem as pessoas que estão ali inseridas, mas ela é organizada por instituições, sejam elas quais forem, e que tem o objetivo de organizar essa vida em sociedade. Professor, explica mais um pouco que ainda não ficou claro. Por exemplo, dentro da nossa sociedade, aí eu estou falando de cidade, de estado, de país, você tem que obedecer às leis. Se você não obedece uma lei, por exemplo, acontece um homicídio, uma morte, o que vai acontecer? Você vai ser preso e você vai ser julgado. Por quê? Porque aquilo não é permitido dentro da sociedade. Então, essa sociedade que nós estamos discutindo, ela é essa interligação, essa relação entre os indivíduos, na qual depende uns dos outros para a execução das suas funções. Então, a sociedade ela é muito dependiosa de todos os seus membros. Professor, não está claro ainda. Pensem comigo. A sociedade ela é organizada por todos os indivíduos. Você precisa comer, você precisa, por exemplo, aqui hoje, para acessar as nossas aulas, você precisa ter internet. Então, cada pessoa dentro da sociedade ela tem uma função. Por exemplo, o produtor rural é quem vai produzir, quem vai armazenar, tem a pessoa que vai transportar a alimentação até chegar ao supermercado. No supermercado vai ter a pessoa que vai vender. E você vai precisar de todas essas pessoas para poder se alimentar. Porque você não vai produzir seu próprio alimento, você não vai cozinhar, você não vai fazer todo o processo. Então, a sociedade é organizada dessa forma. Na nossa aula, da mesma forma. Você não vai montar toda a sua rede de internet, a menos que você saiba, né? Você não vai promover tudo, você não vai construir seu computador, então você necessita de outras pessoas para que essa sociedade ela funcione muito bem.
Então, nós vamos ver até mais na frente que a sociedade ela pode ser orgânica ou mecânica, e nós vamos ver quais as diferenças. Mas isso, para título de início, não interessa muito. O que interessa nesse momento é que vocês entendam esse conceito de Estado, de sociedade, e entendam o conceito de movimentos sociais, que é o que nós vamos discutir agora. Os movimentos sociais, eles são bastante antigos no nosso país. Então, desde o primeiro século da colonização até os dias atuais, os movimentos sociais eles estão presentes. Esses movimentos sociais, eles demonstram que as pessoas viviam e que vivem no Brasil nunca foram ali passivos, nunca aceitaram as coisas calados, sempre se preocuparam de uma forma ou de outra em lutar pelos seus ideais e pelos seus interesses. Então, os movimentos sociais eles surgem dessa necessidade das pessoas lutarem por condições melhores de vida. Pode ser no trabalho, pode ser na sua comunidade, na sua cidade. Tudo isso é um movimento social. Então, nós não gostamos desse professor porque ele é muito carrasco, ele é muito duro, ele não liga para a gente, então vamos nos organizar. Aí vocês se organizam, conversam com o coordenador. Coordenador, olha, não dá, aquele professor está nos maltratando, está nos tratando mal. Então, vocês percebem que daí vai surgindo um movimento social, uma organização de pessoas a fim de lutar por um interesse comum, que é a melhoria da qualidade de ensino. Claro que eu espero que isso não aconteça, porque eu estou aqui me esforçando ao máximo para tentar passar essa mensagem para vocês, mas é um exemplo. Dentro da escola, os grêmios estudantis, as associações de bairro, a associação de estudantes, os movimentos grevistas, tudo isso são considerados movimentos sociais. Mas o que é um movimento social? É uma ação coletiva de um grupo organizado que busca alcançar mudanças sociais por meio de embate político. Muitas vezes esse embate ele passa de político, às vezes tendo violência, tendo conflitos, que nós vamos ver depois. Então, essa organização onde existe essa busca por uma mudança social em meio a um embate político, ela é promovida conforme os seus valores, conforme as suas ideologias, dentro de determinada sociedade e de contexto específico, que é muitas vezes permeado por tensões sociais, por problemas, digamos assim. Minha rua tem um buraco maior do que as crateras da Lua. Então, nós vamos reunir todos os moradores, vamos até a prefeitura e vamos cobrar do prefeito que ele dê um jeito na nossa rua. Então, isso é um movimento social. Nós fomos lá na prefeitura, conversamos com o prefeito, não deu em nada. Fomos inúmeras outras vezes e nada. Agora nós vamos fazer uma passeata, vamos parar o trânsito em frente à prefeitura, vamos chamar a atenção. Isso já passa a ser uma tensão política. Se o prefeito não gostar muito, ele pode acionar uma força do Estado, a polícia, para que dê um fim nesse movimento social. Mas nós vamos ver que os movimentos sociais, eles possuem direitos. Não é simplesmente alguém não gostar do movimento social, mandar a polícia ir lá e acabar. Não é bem assim. Então, eu espero que tenha ficado claro esses conceitos iniciais para vocês, que é a nossa primeira discussão, nosso primeiro contato. Aí tem umas imagens de movimentos sociais que vocês já devem ter visto, ou pessoalmente, ou na televisão, que também é uma coisa muito natural. Eu espero que esse nosso primeiro contato tenha sido claro para vocês, e agora no nosso chat eu peço que a nossa primeira discussão seja que vocês manifestem a opinião de vocês sobre o andamento da aula. Se vocês gostaram dessa metodologia, em que eu mostro o slide aqui do lado,
apareço aqui no cantinho explicando para vocês, ou se vocês têm uma outra ideia de como a gente deve seguir a disciplina, se vocês querem fazer uma videochamada para que a gente discuta as coisas, fiquem à vontade para vocês manifestarem a opinião de vocês, para que a gente possa enriquecer essa disciplina. No mais, eu agradeço a vocês, a esse primeiro contato, estou à disposição de todos, tanto no grupo do WhatsApp, quanto no chat da plataforma, para que nós possamos tirar as nossas dúvidas e, a partir disso, ir construindo o nosso conhecimento sobre essa disciplina. Meu muito obrigado e até logo.